Olá pessoal, eu sou Juliana German, jornalista, palestrante, mentora de comunicação e eu ajudo a transformar vidas por meio de uma comunicação positiva. Nessa semana eu estou promovendo uma maratona de lives, chega de blá 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 na política. No vídeo anterior, que é o resuminho dessa maratona, eu falei sobre a importância da comunicação no segmento político e principalmente a importância de se preparar adequadamente. Neste resumo agora eu vou falar sobre os principais domínios da oratória e que passam pelo domínio da emoção, domínio da voz, o domínio do corpo e todo o domínio da apresentação. Começando pelo domínio da emoção, é muito importante termos essa noção de como nós funcionamos desse nosso lado emocional, porque é muito comum no segmento da política passarmos por situações de críticas e de enfrentamentos. E é essencial termos esse sangue frio, esse lado racional mais apurado, para nós podermos não entrar justamente nos embates. Então, o domínio da emoção é essencial quando nós falamos de política. E também porque muitas vezes você vai se apresentar e vem aquela vozinha dizendo: ai, você não é bom o suficiente, você não fala bem, a sua comunicação não é eficaz, o que vão pensar de vocês? Esse medo que nós temos de estarmos expostos ao julgamento alheio. O fato é, na política, sim, você está no foco o tempo inteiro e você está, sim, sujeito ao julgamento alheio o tempo inteiro. Então, domínio da emoção é essencial, fazendo fortalecimento da sua autoestima e você, cada vez que for se apresentar, ter a noção de que está bem, de que está pleno, para que você atinja os 4 Cs da política, que é a confiança, a credibilidade, a clareza no que você fala, tudo isso com muito carisma. Agora, como ter o controle da emoção? Com frases de segurança. Se vier o sentimento de pânico, de terror, se vier aquele sentimento que quase trava você, comece a pensar de uma maneira positiva, se acalme, acalme os seus pensamentos. Não esqueça que pensamento gera sentimento, que gera uma comunicação. Então, se você está com medo, você reflete isso. Então, comece a trabalhar muito bem a sua autoestima, para que você vibre essa segurança necessária. Então, domínio da emoção, com frases, com muito autoanálise, com muito autocontrole, entendendo quais são os gatilhos que despertam o seu medo e começando a acalmar a sua mente para que tudo vai dar certo e tudo vai ficar bem. Você tem que ter este domínio dos seus próprios pensamentos, da sua emoção, para que você reflita o que é positivo. Outro domínio necessário é o domínio da voz. Por quê? Porque a voz transmite as nossas emoções. Se você tem segurança no que fala, a sua voz vai ser de uma maneira mais segura. Se você não tem noção do que você fala, ou se você tem medo, a chance de você, de repente, errar e começar, ou até mesmo a gaguejar, é muito grande. E quando você começa muitas vezes a falar e a se perder na linha de raciocínio, passa insegurança. Então, quando você for falar, você tem que falar com vibração, você tem que sorrir com a sua voz, porque também é muito chato falar com pessoas que têm uma voz que é muito morta e que não passa entusiasmo algum. Então, fale com vibração, fale com entusiasmo, sorria com a sua voz, comece a prestar atenção se você acelera demais. Se acelerar demais, então comece a desacelerar, comece a articular mais, comece a entender como é o tom, o volume, como é essa sua ferramenta tão maravilhosa que é a voz. Escute, por exemplo, os seus áudios no WhatsApp, porque eles dão aquelas... Você vai começar a perceber o que você
pode melhorar mesmo ouvindo a sua própria voz. Agora, o que é muito chato e está vetado na sua comunicação? Vícios de linguagem. Vícios de linguagem. Os nés, os zés, os oks, o tá entendendo, os é a pessoa que fala e para cada pausa ela mete uma palavrinha para poder dar sequência ao que ela fala. Tá entendendo? É chato. E ainda mais quando você vai se apresentar, se você vai fazer um discurso, se você vai fazer qualquer tipo de comunicação com diferentes públicos e você começa a encher o seu discurso, a sua fala com essas palavrinhas, fica chato, fica muito chato e enfraquece a sua mensagem. Portanto, nada de vícios de linguagem. Voz com segurança, voz com brilho e para isso leitura em voz alta é essencial, articulando muito bem as palavras. Leia e articule muito bem. Outro domínio, corpo. Corpo vai depender muito da sua autoanálise, do seu autoconhecimento. Quais são os seus gestos, aqueles que você repete com frequência? Homem, por exemplo, fica o tempo todo mexendo na aliança, costuma colocar as mãos no bolso. Mulher, cruzar os braços, ou então ficar mexendo no cabelo, colocando de um lado, colocando para o outro. Você tem que despoluir esses vícios corporais, porque na hora da sua apresentação, se você coloca uma cabecinha do lado e fica mexendo muito, e fica de repente fazendo assim com a sua unha, toda a sua ansiedade já está ali, transmitida. Se você vai se apresentar e você coloca, enterra a mão no seu bolso, pronto, a insegurança já está ali refletida. Se você cruza os braços, eu estou me protegendo, novamente, não passa a segurança necessária. Então você tem que começar a entender como é que esse seu corpo funciona, se você tem a mania de ficar se mexendo demais, se você tem a mania de não olhar as pessoas nos olhos e ficar escapando com o olhar, ou então ir cumprimentar alguém e não olhar nos olhos, ou então falar com alguém e não olhar nos olhos. Por quê? Porque isso passa uma questão de falsidade. Então vai falar com uma pessoa, olha, aperta a mão, sorria, semblante aberto, que isso aproxima, é a empatia que nós acabamos criando com as pessoas. Então, corpo, permita-se sorrir, permita-se ter um semblante simpático, não polua com gestos ou demais, ou também com gestos de menos, parecendo aqueles gestos que não acontecem, ou seja, que você fica parado parecendo um robô. Não comece a entender como você funciona. Nas minhas mentorias eu gravo muito com várias atividades e depois mostro para que a pessoa se entenda e se perceba. Então faça isso, se grave, se entenda e se perceba. Por fim, a apresentação. Como eu já disse um pouquinho no vídeo anterior, mas repito aqui, sempre que você for se apresentar, vá prestar atenção ao seu público, como funciona a questão do conteúdo adequado, para onde você vai estar falando, para onde você vai falar, quem são essas pessoas, quanto tempo você tem, que recursos você tem, vai ter data show ou não, se é um grande espaço, você vai usar gestos de repente mais amplos, se é um espaço pequeno, você vai ser mais contido com o gesto. Agora, tudo isso você aprende fazendo, não será com essa live que você, eu funciono dessa maneira. Você tem que se perceber, se gravar, se analisar. O domínio do conteúdo merece um vídeo separadinho, então eu vou gravar agora um novo resuminho para falar de conteúdo, que esse costuma ser o calcanhar de Aquiles da maioria das pessoas. Portanto, vem aí a terceira parte, o terceiro resuminho. Um beijo muito carinhoso e até o próximo vídeo. Tchau!